Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês nessa manhã de sábado para a gente ler a palavra de Deus aqui em Atos 19, aqui onde fala a carta de Paulo, onde Paulo fala aqui a respeito da desordem em Efésio, né? A partir do versículo 21. Ontem eu mandei um vídeo onde um sacerdote, um padre, ele confessou em público que o batismo, que a Igreja Católica batiza os bebês, ele disse que não é certo, faz aquilo por causa de dinheiro. E é exatamente o fator dessa religião, tá entendendo? Ela faz coisa que Deus não aprova. E ele só faz porque eles não seguem a palavra, mas sim seguem os dogmas da religião. Tá entendendo? Mas o bom é que a palavra de Deus é a verdade. Passará céus e terra, mas minha palavra não há de passar. Então, uma hora essa mentira que eles pregam vai cair e vem caindo. Se você notar, é só seguir a história dessa religião, a história dessa igreja, que você vai ver que é vários fatores. Antigamente elas queimavam os cristãos porque não seguiam os dogmas dela. Então você tem que ver que ela só pratica uma coisa que Deus não aprova. Tá entendendo? Mas não é as pessoas, é ela, é a religião dela. Tá entendendo? É o cabeça dela. Que Deus é contra, não as pessoas. As pessoas são igual a mim. Só que aí nós tem que ver do que nós se alimenta. Tá entendendo? Então se eu ficar se alimentando de uma mentira, eu sou mentiroso também. E graças a Deus esse homem veio e reconheceu. Mesmo ali, o Espírito pegou ele ali e ele assumiu em público. Tá entendendo? Aí você veja que essa desordem aqui também, que Paulo fala aqui em Efésio, também era por causa que eles faziam os artifícios e vendiam. Quer dizer, eles faziam os santos lá, de barro, de pedra, e vendia. E quando Paulo chegou com a palavra de Deus, que é essa mesma aqui, que essa mensagem Fé Perfeita tem batido, tem chamado as pessoas para crer, é exatamente contra essa prática aqui. E eles também se revoltam. Mas eles não se revoltam por causa da palavra, é porque o lucro que dá. Ele só prega a mentira, tá entendendo? Então vamos ler a palavra de Deus, mas antes eu gostaria de louvar um hino que se chama, vamos aqui, Firme na Promessa, amém? Firme na promessa de Deus, amém? Diz assim, ó: firme nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me conternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém? Então, gente, vamos ler a palavra de Deus, mas vamos convidar o autor da Bíblia Sagrada, que é o Espírito Santo. Sem ele, sem o Espírito Santo, é difícil você crer, né, na palavra, porque é o poder da palavra que vai motivar você a crer nela. Então, a verdade, ela é como uma raiz. Como você planta na terra, aquela raiz vai buscar água lá no fundo. Então a palavra vai buscar, ela vai lhe levar a crer na palavra, porque ela vai transformar você numa pessoa que crê na palavra. Tá entendendo? Então, se seu coração está aberto para receber ela, ela vai transformar você e vai mostrar, ele vai limpar seus olhos, vai limpar seu entendimento, que você está preso a um sistema, e ele vai limpar. A palavra vai te limpar desse sistema. Amém? Bondoso Deus e soberano Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade, Jesus, nesta manhã, de te buscar, Pai, de se aproximar mais do Senhor e pedir, Pai, o teu entendimento, pedir a tua revelação, que o Senhor possa revelar em meu coração, revelar no coração de todos que vai escutar a tua palavra, que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas, Pai, numa vida que o Senhor deseja, Pai, vê-las, que o Senhor deseja habitar nelas, Senhor, porque o Senhor é o Espírito da vida e o Senhor deseja um corpo limpo para viver, para habitar, para andar, para ver, para brincar, para tudo, Pai. O Senhor é maravilhoso. Então, eu peço que o Senhor venha nesta manhã e edifica a tua palavra em meu coração e no coração de todos que vai escutar a tua palavra. Que o Senhor Jesus possa salvar essas pessoas do engano, da mentira. Que o Senhor possa, Pai, salvar essas pessoas do mundo, porque o mundo jaz do maligno, Pai. O engano está aí, Pai, matando as pessoas, e é exatamente isto que eu venho aqui, Pai, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de todos nós e venha nos livrar, Pai, de todo o engano e mentira de Satanás. Que o Senhor possa, Pai, mostrar a verdadeira luz que é a tua palavra, que é a verdade a respeito da sua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos ler a palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui a palavra de Deus aqui, né? E depois eu estou lendo essa mensagem, Deixe-me ver Deus, amém? Eu gostaria de ler uns 2 parágrafos dela para você se aproximar mais de Deus através da mensagem, amém? Então aqui, nessa carta aqui, do capítulo 19 de Atos, Paulo em Efésio, né? Quando Paulo chegou lá nessa cidade para pregar o evangelho, então ele encontrou pessoas que viviam do comércio da fé lá, né? Eles viviam pregando esse tipo de doutrina lá, né? E ganhava lucrava por causa disso, amém? E Paulo chegou com a verdade e bateu o ponto, né? E mostrou que estavam errados, então eles criaram uma ira contra Paulo. E é isso que essa igreja tem feito contra os cristãos, porque os cristãos vêm para mostrar a palavra, mostrar a verdade, e eles não aceitam. Por quê? Porque, olha, é um comércio. Então é todos eles, né? Todas as religiões que vivem do comércio, né? Faz da fé o comércio. Vamos ler comigo aqui. Então, aqui no versículo 21, que fala a respeito da desordem em Efésios, diz o seguinte, olha: depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ponto. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia.
Foi nessa ocasião que houve na cidade de Efésio uma grande desordem por causa do caminho do Senhor, quer dizer, da mensagem, né? Do Senhor Jesus Cristo. Paulo chegou anunciando Jesus Cristo, anunciando o Messias. E eles não criam nessas coisas deles, né? Veja aqui no versículo 24, continuando, olha. Um ourives chamado Demétrio, fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana. E o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem desse nosso ofício. Tá vendo? Vocês mesmo podem ver e ouvir que esse tal Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas, tá vendo? Ó, que não tem nada a ver com Deus. Deuses feitos pela mão humana. Olha aqui, ó. Aonde você vê aqui a mentira, tá vendo? Vocês mesmo podem ver e ouvir que esse tal Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de qualquer toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. Tá vendo? Então é um negócio. Tá vendo? Então eles não trabalham para entregar sua alma a Jesus Cristo. É um negócio. Você veja que ontem esse padre, esse sacerdote, afirmou. Disse, não, nós sabemos que Maria e José dedicou Jesus Cristo quando ele era bebê. E nós, de todo pai de família e mãe de família, deve fazer a mesma coisa. Aí continuou até o ponto de dizer, não acho certo o que vamos supor, eu não acho certo o que a Igreja Católica faz em batizar a criança pequena. Então ele mesmo, o próprio sacerdote da mesma fé dele, afirmou isso. Tá entendendo? E exatamente está dentro da palavra mesmo. Então você veja que é um negócio. Ele só faz isso por quê? Por causa de dinheiro. Então não é com sua fé, eles não estão se importando com você. Tanto faz você morrer como não morrer. Eles não estão se importando com você, é lucro. Então isso já sai fora da palavra. Porque a obrigação de Jesus era trazer a vida, nos libertar de Satanás. Tá entendendo? Ele deu a vida para isso. Então já eles não, o negócio deles é lucro. Tá entendendo? É o mesmo aqui, ó. Veja aqui se na época de Paulo não era a mesma coisa. Tá entendendo? Então a questão, gente, não é o ser humano, não é os católicos. É a religião que eles seguem. Que não tem nada a ver com o que Deus quer. Porque o que Deus quer é libertar você. O que Deus quer é te salvar você. E eles não. O problema deles não é isso. É eles que querem te segurar para lucrar. Você veja que essa religião, antigamente, ela chegava para os pais de família ou para um dono de fazenda, ou seja, o que. Se você tivesse um bem, ele chegava perto de você e dizia, ó, teu familiar está no inferno. Você precisa vender tudo isso aqui e dar para poder a igreja orar, para poder tirar seu familiar lá do inferno. Meu amigo, é essa religião. Ela não se importa com você, não. Ela não se importa com sua alma, não. Ela não quer saber depois que você morrer, dessa carne morrer, o espírito, a sua alma que está dentro dela, para onde vai, não. Eles estão tão pouco esquentando com isso. Tá entendendo? Porque só existe duas mensagens. Uma é verdade, a outra é mentira. Você tem que ver que eles são mentirosos. Eles mentem para seus fiéis. Tá entendendo? Esse homem não sabe, ele foi expulso, com certeza ele vai ser expulso. Porque ele ali, o Espírito pegou ele ali e falou a verdade. Tá entendendo? Porque o mal por si se destrói. A palavra nos garante isso. O mal por si se destrói. A mentira, uma hora, ela vai se desfazer. Porque ela é mentira, não é verdade, não.
Agora você está vendo a mentira já. Faz muito tempo que isso foi desmascarado, mas vocês continuando na mentira. Fuja disso, fuja dela, povo meu. É isso que Deus quer, que você fuja da mentira, do engano. Deus não quer você ver você em condenação, não. Deus não quer ver ninguém em condenação, não. Deus quer ver você longe da mentira e viver a verdade. É um negócio. Ele falou abertamente. É um negócio, é por causa do dinheiro. Será que vocês não estão vendo isso? Então aqui, continuando aqui, vamos ler aqui, continuar aqui. Vamos ver o que é que esse homem falou aqui. Vocês mesmo podem ver e ouvir o que esse tal Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. E está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de qualquer província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. Tá vendo aqui, gente, que é a verdade? É só você parar um pouquinho e deixar e ler a palavra. Leia a palavra, compre uma Bíblia, gente. Leia a palavra, sente, tire 1 hora ou 2 horas do seu tempo e sente e leia a palavra de Deus. Porque aí você não será enganado. Mas se você só ficar escutando aquele homem falar e não for lá e pesquisar e procurar saber se aquele homem está falando a verdade, você é enganado. Você é enganada. Veja que é um negócio. Ele aqui está confirmando, a palavra está confirmando para mim e para você. E ele ontem confirmou. Aí você vai continuar com essa religião? Você vai continuar se ajoelhando nesse templo? Um templo de mentira? Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo do templo da grande deusa Diana. Hoje já tem um ditado que ele diz: Maria passa na frente. Essa mesma Diana aqui que eles adoravam, hoje é Maria. Veja para onde é que vocês estão indo, para onde você está edificando a sua fé. É mentira, é falso. Você vai morrer. Versículo 27 do capítulo 19 de Atos. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso. Existe o perigo do templo da deusa Diana não ficar valendo mais nada e também de ser destruída. A grande deusa, adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quem é que Maria? Essa igreja proclama Maria. Não proclama Jesus, não, é Maria. Essa religião, ela não quer saber de Jesus, não. Ela quer saber de Maria. Ela quer tirar a atenção do povo, dos cristãos, da palavra. Porque a palavra é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a luta de Satanás é tirar a sua fé de Jesus. Porque ele sabe que se você edificar sua fé em Jesus Cristo, você é salvo, você é libertado. Ele diz: crê em mim, será salvo tu e tua casa. Mas o objetivo de Satanás é tirar sua atenção. Aí puxa sua atenção para Maria, para esses ourives, para essas estátuas, para essas imagens, aonde a palavra de Deus condena essa prática. Vamos continuar aqui, escuta a palavra aqui, eles mesmos confessarem, como ele confessou. Mas ele confessou, mas para Deus ele fez uma coisa boa, tá? Ele reconheceu. E se depender de mim, eu vou orar por aquele homem. Só porque ele reconheceu a palavra. Porque quem reconhece a palavra, a verdade, tem uma semente de Deus dentro dele. E Deus disse que vai trazer essas pessoas desses lugares que eles estão edificados na mentira. Ele vai tirar esse povo que reconhece a verdade e vai trazer para a verdade. Porque aonde eles estiver, pode estar no erro. Você veja que ele estava no erro.
mas ele reconheceu. Então Deus tem algo nesse homem. Porque ninguém reconhece Jesus Cristo a não ser dele. Você veja que ele diz, só vem a mim quem meu Pai enviou. Acabou-se. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar, tá vendo? Então eles incentivam. Eles incentivam. Tá entendendo? Ele incentiva a multidão. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: Viva a grande Diana de Efésio! Maria passa na frente hoje, Maria passa na frente, é o que eles incentivam. Os jovens, sem nem saber, os jovens, sem nem entender o que estão dizendo, Maria passa na frente. Hoje, aqui era Diana, nessa época, era Diana. Mas você veja que eles mandaram, vão para as ruas. E eles foram, Viva a Diana, a grande Diana de Efésio. E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo. 2 homens de Deus que estavam anunciando a palavra de Deus. A multidão agarrou eles 2 porque estava falando a verdade. A mentira agarrou a verdade. Para prender, para não deixar. Como os fariseus disseram a Jesus: mande que seus discípulos se calem. Eles são preocupados por causa disso, ó. Porque a verdade é a verdade, e a mentira é a mentira. E eles pregam a mentira. Então eles estão preocupados com isso. Mas só que eles não têm como segurar, porque Deus é o poder de Deus. É Jesus Cristo, não é eles não. Eles já caíram, Babilônia já caiu. Babilônia é o sistema. É exatamente o que eles ensinam. Vem lá de Babilônia essa religião. É pagã. É contrária à palavra de Deus. É anticristo. E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, os 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província que eram amigos de Paulo mandaram da província, alguns altos funcionários daquela província que eram amigos de Paulo mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Não fosse ao teatro. Não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Um gritava uma coisa, outro gritava outra, pois a maioria não sabia por que estava ali. Hoje, as religiões aí, um diz uma coisa, outro diz outra. Não tem uma palavra, não tem um mensageiro para abrir os olhos, para deixar Deus falar através do mensageiro. Não tem. Eles seguem as mesmas coisas deles, as ordens deles. Por isso que está a desordem que está aí. Mas existe uma palavra verdadeira na terra. Existe o povo de Deus clamando, chamando o povo para o arrependimento, chamando o povo para viver uma vida com Jesus Cristo. Tem esse povo sim. Tem, tá aí. Tá aí. Tem a mensagem na terra aqui. Tem a verdade reina. Versículo 32. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam
Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia o que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para defender diante do povo, diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas. Viva a grande Diana de Efésio! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo e ele disse o seguinte: cidadãos de Efésios, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar isso. Assim fique calmos e não faça nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocado de acordo com a lei. Pois corremos risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão. E nós não poderíamos justificar tudo isso. Tá vendo? Então eles mesmos estavam reconhecendo. Não tem como nós justificar esse tipo de prática que eles faziam, né? Paulo veio com a verdade, eles vieram com a verdade. Não tinha como eles desmentir Paulo e os outros. Desmentir a palavra, né? É isso que ele está confessando aqui. Pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão. E nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Então, gente, é uma tremenda mentira o que eles fazem. Tá entendendo? Porque teve uma vez que o sacerdote, o pastor César, ofereceu um certo valor aí na televisão para eles, esses líderes que pregam a Trindade, ir lá mostrar na Bíblia a respeito dessa Trindade e a respeito dessa prática, dessa religião. Ele ofereceu ao vivo. E nenhum foi. E nem vai. Por quê? Porque não está na Bíblia. O que está na Bíblia é condenação para esse tipo de prática. Está entendendo? O que tem na Bíblia é isso. Ele condena essa prática. Pode olhar aqui em Êxodo 20. Deus condena essa prática de idolatria a ídolos feito por mãos humanas. E também a esses ídolos, a esses artistas. Você adorar esses artistas também. É a mesma coisa. Você está adorando. Então Deus não aceita tal adoração. Ele não aceita essas práticas. E graças a Deus eu parei com isso. Depois que eu conheci a palavra, eu parei. E o que Deus quer é isso, que você, depois que você sabe que é errado, você pare de fazer o errado. Não foi assim que ele disse para Maria Madalena? Vai e não pratique mais? Então é isso que ele quer nós. Que a gente pare de praticar o erro. Então esse homem veio e mostrou a Bíblia. Para mim e para você. Mesmo ele lá no meio desse sistema. Porque aqui, nos 10 mandamentos, Deus condena essa prática. Está entendendo? Aqui nos 10 mandamentos, versículo 3, diz: olha, não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem aqui debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e não servirás. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está entendendo? Então ele apenas confessou a Bíblia. Ele foi verdadeiro. Está entendendo? O que eu vi na confissão dele foi que ele assumiu. Ele falou a verdade. Que Deus não aceita. Que é mentira o batismo da criança. Então, se é mentira o batismo, então é mentira a prática também da igreja. Porque Deus não está em mentira. Quem é o Deus da mentira? É Satanás. Então, se aquilo que eles fazem lá é mentira, então o Deus dele é Satanás. Então, a mensagem que ele está passando para as pessoas é uma obra satânica. Vem lá da semente de Caim, que é do maligno. Então, essa obra vem de lá. Essa obra é maligna. Então, você está vendo, você que viu e vê essas práticas, fuja dela. Porque eles vão continuar. Você veja que eles, sabe o que é que eles vão fazer? Tumulto nas ruas, incentivar agressões. É isso que eles fazem. Para encobrir a mentira dele, eles fazem tumulto. Ele levanta 1, 2 que lucra com isso e vai lá, vai ali, tem aquele, o irmão Antônio está ali na feira pregando a palavra de Deus. Vai lá, ele está pregando a verdade. Está dizendo que o que a gente faz é mentira. Então vá lá, vai fazer um tumulto. Aí chega um, começa a fazer um tumulto. Tá entendendo? Se levanta contra a verdade. É isso que eles fizeram lá. Por quê? Porque é lucro. Então essa religião, quanto ela não tem guardada de mentira? Reis entregando dinheiro das nações, entregando nosso suor a ela. Quantos não faz isso? Tá entendendo? Ela é dona do ouro que está guardado. Ela tem uma piscina lá olímpica cheia de ouro. Foi através de quê? Dessas práticas. Chegava para um fazendeiro, tomava a fazenda, dizia que o fazendeiro tinha que dar a ela para poder vender, para dar a ela poder tirar os parentes, e lá o povo ia fazer isso. Então, olha, meu irmão, olha, fuja dela, como a palavra diz, fuja dela, povo meu. Então Deus está indo buscar essas pessoas. E ele vai buscar. Porque quem é de Deus, não aceita mentira. Quem é de Deus é de Deus. Mas quem é do maligno é do maligno. Então vai ter os que vai continuar, vai insistir, porque o que está dentro deles é do diabo. E o pecado só pende, olha, você só pende para o lado do pecado, porque você vem do pecado. Agora, se Deus colocou uma semente dentro de você, então você vai procurar fazer, você vai procurar viver da maneira correta. Tá entendendo? Então eu gostaria de chamar vocês a isso. Então nossa fé é essa. Nós só crê num único Deus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Tá entendendo? É assim que a palavra de Deus nos incentiva. Aqui tem, quem tem ouvido ouça, aqui tem um resumo